Paz e graça. Eu sou a Badia, para quem não me conhece, coordenadora do Desperta Débora de Franca e região. Eu tenho 3 filhos, 4 netos, e eu tenho, assim, um filho meu do meio. O Senhor já levou ele para a glória. Claro que eu não queria. Claro que se o Senhor tivesse me pedido, eu ia clamar até para ele não levar, mas ele achou que eu suportava ele colher uma rosa do meu jardim, um cravo do meu jardim, um lírio, um filho tão precioso. E eu estou num trabalho muito importante. Eu estou fazendo um trabalho grande e eu não posso parar. Oração por filhos. Mãe de joelho, filhos de pé. E nós estamos nessa campanha, hoje é a segunda quinta-feira dessa campanha maravilhosa, quando Deus tocou no coração da Lucilene para ela estar fazendo aquele post. E quando ela colocou lá Neemias 6:3, eu fiquei maravilhada, porque eu já vinha com essa palavra há dias, comentando com algumas mulheres que eu converso mais sobre essa palavra. E o Senhor é tão bom que Ele vê, né, o desejo dos nossos corações. E eu quero falar um pouquinho de Neemias. Neemias era um filho, né? Neemias significa Deus conforte. Se você falar Neemias, é uma coisa. Se você falar Neemias, sem o E no meio, e fica outra. Mas então, Neemias é Deus conforta. E esse homem, ele foi separado desde o ventre para fazer uma grande obra. Ele tem uma história linda. Eu já quero incentivar vocês, como nós estamos na campanha, leia o livro de Neemias para vocês verem o cuidado de Deus com o seu povo e como é importante a oração. Neemias, ele foi criado já na Babilônia, seus pais foram levados cativos e o pai dele contava para ele como era Jerusalém. O pai dele contava para ele como que o povo de Jerusalém era. Então ele tinha saudade de Jerusalém. E eu quero te falar para você ter saudade de Jerusalém, né? Nós vamos para a nova Jerusalém que Deus está preparando para nós. Já está preparado. E nós que não estamos nos preparando para chegar na nova Jerusalém. E ele tinha saudade de Jerusalém. Ele queria sempre estar sabendo de Jerusalém. Mas ele estava ali na Babilônia servindo o rei, ele tinha a função de copeiro. Você sabe o que é um copeiro? O copeiro, ele chega de frente para o rei na posição, ele não olha para o rei, ele entra de cabeça baixa e ele chega na posição bem alinhado, bem vestido, com seu uniforme, muito limpo, e ele chega levando a bandeja e ele vai e na hora que o rei olha para ele, que ele percebeu que o rei olhou para ele despeja o vinho, ele está com 2 taças, uma taça real e a outra taça que ele poderia experimentar, todas as 2 de ouro. Chega com a botija de ouro, que está o vinho, aí ele despeja e ele toma na presença do rei, do mesmo vinho que ele vai pôr pro rei. Aí ele fica parado ali, meia hora. Quando dá um certo tempo, o rei vê que ele não morreu, aí o rei manda ele servir, ele serve o rei. E ele fazia isso durante 24 anos, ele arriscou a sua vida todos os dias, ele ia servir o rei e ele poderia ter morrido. Ele tomava primeiro se alguém tivesse envenenado para matar o rei, né? O veneno ali para matar o rei, quem morre primeiro é o copeiro. E ele tinha 21 anos quando ele começou a fazer esse serviço. E durante mais 24 anos ele serviu o rei. Então ele tinha a idade de 45 anos quando os seus irmãos chegou e ele perguntou de Jerusalém. E os irmãos dele descreveu como que o povo estava sofrendo, os irmãos dele descreveu para ele como estava a situação. E ele chorou muito, ele diz aí no capítulo 1 que ele sentou e chorou e clamou ao Senhor e pediu para o Senhor que ele queria lá fazer alguma coisa, que ele queria lá reconstruir os muros, que ele queria lá reconstruir os portões, que estava tudo derribado e o povo estava sofrendo muito. E diz que ele voltou na presença do rei para servir o rei
Quando ele entrou, o rei viu que o semblante dele estava triste. O rei percebeu que ele estava sofrendo e o rei perguntou se ele estava doente. Ele disse que não. E o rei perguntou o que que era. Aí ele contou para o rei o que que era. E aí diz a palavra que o rei perguntou para ele o que que ele queria. Aí ele diz assim: eu orei rapidamente, pedi sabedoria ao Senhor e disse para o rei que eu queria. Olha, eu quero ir lá reconstruir os muros. E ele teve uma estratégia tão linda que ele pede carta de apresentação, ele pede para o rei apresentar ele por os caminhos que ele for passar, as cidades que ele tiver que passar, os governadores todo deixa ele passar. E ele vai. E ele pede mais, ele pede para o rei ajudar ele, para ele conseguir o material suficiente, dar cartas para ele chegar até a cidade. Os governadores não são reis, são governadores. Rei tem um. E aí ele vai com essa carta e entrega para os governadores, né, em mãos. Ele vai, põe numa pasta, acredito eu, e vai firme, né? E eu acho tão interessante que o rei diz para ele: quando que você vai voltar? O rei quer que ele volta. Ele era bênção na vida do rei. Não ia ser bênção só na vida dos irmãos dele de Jerusalém. E aí ele prossegue para ir, e quando ele chega lá, ele usa uma estratégia. Diz a palavra que ele não conta para ninguém o que ele vai fazer. Ele vai, inspeciona o lugar, faz uma inspeção, olha, e só depois que ele vê tudo que ele conta para o povo o que ele vai fazer. Mas, quando nós já olhamos já logo para o capítulo de número 2, nós já começamos a ver a perseguição dele. Aí já começa a levantar 3 homens para perseguir. O próprio Satanás já começa a perseguir Neemias ali. E Neemias, tudo que Neemias vai fazer, eles estão ali tentando distrair Neemias. Eles estão tentando ali buscar, né, a distração de Neemias para interromper o trabalho ali do Senhor. E Neemias, ele não dá atenção. Neemias, ele foi com uma missão. Neemias, ele foi disposto. Neemias, ele foi certo do que ele queria. Ele sabia o que ele queria. Tanto é que ele sabia o que ele queria, que ele já levou tudo preparado para libertar o povo ali. Agora, eu quero chamar a atenção de você que está ouvindo, vendo este áudio para isso. Nós temos que saber o que nós queremos. Nós temos que ter discernimento quando é Satanás que está agindo, quando é Deus, né? Eu sei que Deus estava castigando o povo ali porque o povo havia desobedecido novamente. E ele fala com Deus, ele lembra a Deus. Deus, o Senhor prometeu, né, para Moisés que quando o povo se arrependisse, o Senhor ia voltar. Então, aqui ele é, né, quase igual um Moisés. Ele está tirando o povo, ele está libertando o povo, mais uma vez o povo do Senhor no cativo. E eu quero te dizer que você tem essa missão de libertar os seus filhos adotivos, seus filhos biológicos, a sua família. Deus tem incumbido vidas nas suas mãos para você orar. E você tem buscado em oração? Eu volto a te dizer, leia Neemias. Eu quero que todas vocês leiam Neemias, todos os capítulos de Neemias, para vocês entenderem e ver o agir de Deus. Um moço tão novinho, né, a idade do meu filho praticamente, um moço que vai libertar uma grande nação. E ali aqueles inimigos começam a perturbar ele, e inventa, quando nós olhamos aqui para o texto, nós vemos que eles inventaram inúmeras mentiras. Olha, você está querendo dar o golpe, você vai dar um golpe aqui no rei, você vai dar um golpe de Estado, porque nós sabemos que você está com uma intenção. Ele não dava ouvido. Usou até um profeta para chamar ele e falar: Neemias, vamos esconder lá no templo, porque lá eu e você tá seguro. Esse profeta foi, né,
foi pago para mentir, e Deus, na hora, Deus deu discernimento para ele. Ele viu que não era Deus que estava falando, e eles se levantaram. Tobias, fala muito Tobias e Sabalate. Eu gosto de falar que eu estou fazendo uma grande obra, e Tobias e Sabalate não vai me impedir, porque eu tenho compromisso com o reino. Eu tenho compromisso com o reino. Eu quero te perguntar, você tem compromisso com o reino ou com Tobias e com Sabalate? Você entra na presença do rei de sempre chorando. Vê que Neemias, ele entrava com respeito na presença do rei, de cabeça baixa, mas a fisionomia dele era alegre. E quantas vezes nós entramos na presença do rei com a cabeça baixa, chorando e chorando, e nós entramos com um peso tão grande que parece que nós estamos com 1000 quilos nas nossas costas, sendo que nós custamos, eu no meu caso, eu custo carregar 20 quilos. O que passa disso já quase que nem aguento, mas nós chegamos na presença do Senhor com 1 tonelada, 1000 quilos nas costas, e nós chega lá, e nós chora, e nós reclamamos. Gente, veja bem o exemplo desse filho, desse Neemias. Ele chegava na presença do rei com um semblante alegre, e quando ele chegou com um semblante triste, ele chamou a atenção do rei. E quando nós chegamos com um semblante triste, que nós sejamos assim, chegamos na presença do Rei dos Reis, Jesus Cristo, sempre alegre, e quando nós chegarmos triste lá, que o Rei dos Reis saiba, olha, agora realmente ela está precisando de meu auxílio, ela está precisando que eu vou ao auxílio dela. Eu já estou assim encerrando essa palavra, mas eu quero voltar a falar para vocês, que em Neemias 6:3 ele diz, então eu quero que você diga assim, como eu vou dizer, então eu vou dizer assim: eu, a Abadia, estou fazendo um trabalho importante e não posso parar. Eu quero que você diga aí: eu, pontinhos, estou fazendo um grande trabalho e não posso parar. Eu já estou encerrando a minha palavra e dizendo assim para vocês que eu tenho uma missão de povoar o céu. Eu vou saquear o inferno. Eu tenho essa missão de saquear o inferno através dos meus joelhos, das minhas orações, e tirar de lá os meus filhos espirituais, os meus filhos biológicos, no caso o meu filho biológico, os meus netos que anda meio que balançando. Eu estou saqueando o inferno todo dia. Eu vou lá e saqueio, nem é todo dia, é quase que a toda hora. Eu ando aqui pelos quintal, da minha casa, e eu grito mesmo, e eu berro, eu falo: Satanás, aqui não. Aqui esse território não te pertence. E eu queria que você dissesse isso, que o território, que é a tua casa, não pertence a Satanás, pertence a Deus. Eu quero que você guerreia, quero que você se ponha como Neemias na presença do rei, que o rei ache graça aos teus olhos e te dê a benção. Amém? Vamos orar. Pai querido, aonde estiver esta mãe, eu quero te pedir que o Senhor entre com providência na vida dela, que o Senhor faça algo, meu Pai, que ela possa saber que o Rei dos Reis está com ela. Não é o rei homem, mas é o Rei dos Reis. Senhor, eu oro para que o Senhor reveste ela de coragem e que ela tenha ânimo, e que ela busque em ler esta palavra de Neemias, conhecer a coragem de um jovem, ó Pai, tão jovem. Ele teve a coragem de resgatar a família dele, nem a família, mas eram os irmãos, a sua nação lá. Deus, enche nós de coragem para nós dobrar os nossos joelhos e resgatar os nossos filhos das drogas, dos vícios, das prostituições. Em nome de Jesus. Amém? Vamos assim dizer: eu não criei filhos para povoar o inferno. Eu criei filhos para render aos pés do Senhor Jesus. Deus abençoe.